Olá! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem, te ensinar a construir as tuas próprias roupas. Olá, boa noite! Cami, que bom de te ter aqui! Olá, olá! Ai, que bom! Todo mundo entrando! Sejam bem-vindos, então, gente! Hoje aqui uma live especial, né, pra gente poder comentar os problemas de uma peça. Boa noite! Pra gente poder comentar os problemas, então, da peça que eu publiquei pra vocês ali nos stories, né? Essa peça, gente, é uma peça que eu recebi, então, como eu comentei pra vocês, né, de uma empresa que terceirizou o seu produto, tá? E quando a gente vai analisar essa peça, tem várias coisas, vários problemas aqui que a gente identifica, tá? É preciso ter, né? Eu até perguntei ali para vocês 3 problemas que vocês enxergavam ali na peça. Vocês conseguem me dizer aqui? Alguém quer chutar algum dos problemas que enxergou antes de eu começar a falar? Alguém quer se arriscar aqui? Tá todo mundo só curioso para saber, né? Os problemas. Gente, assim, ó, o seguinte, quando a gente analisa essas imagens, tá? Perfeito, perfeito. Um dos problemas é que a gola tá virada. Exatamente, foi no ponto. Eu vou botar aqui, peraí que eu vou botar, Amanda, eu vou colocar a foto aqui, peraí. São 3 imagens, né? Então eu vou colocar uma de cada vez aqui pra vocês e aí a gente vai conversando. Então, essa primeira imagem que eu tinha mostrado pra vocês, né? E como a Cami colocou ali, um dos problemas então dessa peça é que a gola tá virada. Mas antes da gente falar, né, dos problemas aqui de modelagem e de costura dessa peça, uma das coisas mais importantes, né, pra gente observar, pra gente conversar aqui sobre os problemas dessa peça, é a falta de informação, gente. Quando a gente olha, né, pra uma peça dessas, quando a gente olha para essas imagens, a gente tem certeza do quanto falta de informação para as pessoas, do quanto a gente precisa se capacitar, né? Então pensa, essa peça foi produzida dentro de uma indústria e passou por pessoas, né? Seja ali do processo criativo, do processo de modelagem, do processo de costura, até chegar nas mãos ali da empresa, né? Que então pediu ali, que terceirizou esse produto. Então, pensa por quantas pessoas passou e passou como um produto ok. Então, isso nos mostra a quantidade de problema que a gente tem dentro desse processo produtivo, né? O quanto falta de informação para as pessoas. E não tem problema de faltar informação. Mas aí a gente precisa se conscientizar disso, né? E se capacitar. Então, quem olha uma imagem dessas, né? E acha que tá tudo ok, é porque desconhece esses problemas, desconhece a modelagem, desconhece dos processos de costura, porque não tá tudo ok, né? E o meu papel aqui com vocês é exatamente treinar esse olhar, pra gente identificar o que tá tão de ruim nas peças, né? O que tá tão de errado, porque infelizmente o processo da indústria, né? Por ser tão acelerado, essas coisas acabam acontecendo também. Então, a gente tem problema de falta de informação, a gente tem o problema de aceleração, né, da indústria. Então, tudo isso acaba passando. Muitas vezes eu até sei que não é desse jeito, mas eu tô lá produzindo enlouquecidamente e isso acaba indo desse jeito, né? Muitas vezes falta também boa vontade das pessoas, né? Então, é importante a gente conversar sobre isso, porque quem produz precisa olhar para a qualidade do que está produzindo, e para quem é a indústria, para quem é, né, a empresa lá, precisa
treinar as pessoas que estão lá dentro, precisa levar a informação. As pessoas precisam saber que isso é errado, que isso é ruim, né? Exatamente, Amanda. Então, assim, eu sempre falo para vocês aqui, né, da importância da gente construir peças de qualidade, peças bem feitas. Provavelmente, né, se não tivesse alguém em algum momento, né, com esse olhar treinado, essa peça ia passar, essa peça ia para produção, as pessoas iam comprar e ninguém ia perceber esses erros. Ou até ia perceber que, né, que nem eu coloquei ali, algo de errado não está certo. Eu até consigo perceber que tem alguma coisa estranha, mas eu não sei exatamente o que que é. E eu acabo pagando e pagando caro. E tendo uma peça que não é legal. Uma peça que eu não preciso ter a peça nessa condição, né? Então, olha só, se a gente analisar aqui, né, dentro do processo, vamos analisar processo de modelagem, processo de costura. Quando a gente olha para a modelagem dessa peça, o que que pode ter acontecido aqui? Quem já esteve dentro de uma indústria, eu falei para vocês, né, desse processo tão acelerado que a gente vive dentro da indústria, sabe que é correria, pauleira, né? Ah, meu Deus, e tem meta, e faz isso aqui, faz isso ali, resolve uma coisa, resolve outra. Muitas vezes a gente acaba pegando uma parte de molde de uma peça e uma parte de outra e tenta juntar tudo. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. Por quê? Essa parte, vamos dizer assim, ó, lembrem, tá? Analisem isso aqui comigo. Sempre que eu tenho uma costura, já fiz uma enquete perguntando nesses erros de modelagem, a maioria das pessoas responderam que não ligam para esses erros. Olha só, que triste, né? Eu acho isso muito triste. Isso, na verdade, só me mostra o quanto falta de informação para as pessoas. Porque, pensa só, se a pessoa fala que não liga para esses erros, é porque ela não conhece o que é uma peça bem feita. Ela não sabe a diferença. Ela não sente isso no corpo dela. E se ela não sabe, se ela não está sensível a sentir a diferença de uma peça bem feita ou não, é porque ela desconhece essa diferença, né? Não passou por isso, falta essa informação. Exatamente, não conhece, então não valoriza, porque quem conhece, quem sabe a diferença de uma e outra, jamais vai aceitar uma peça assim. É como rasgar dinheiro, gente. Isso daqui é uma saída de praia. Ia custar aí na loja, tá? Pelo menos uns R$300 essa peça. Então, pensa só. Você pagar R$300 por essa peça. E é isso, falta informação. Para quem não sabe, acaba comprando, pagando, tá tudo certo. Mas para quem sabe, não vai admitir. E é isso, a gente precisa adquirir produtos bem feitos, né? Para que tenha uma durabilidade maior, para que possa fazer carinho no nosso corpo, para que possa se encaixar no nosso corpo, porque essa peça aqui não vai se encaixar. Então, olha só. Sempre que a gente tem uma costura, né, significa que eu uni partes de molde. É muito triste, muito triste. Então, olha só, vamos olhar aqui, né? A gente tem a parte da gola, que é essa parte que tá aqui na mesa, tá? Que a gente consegue enxergar um pedaço da mesa. Esse primeiro moldezinho é a gola. Depois a gente tem o pé de gola e depois a gente tem o corpo da peça, né? Então, o que que acontece? Se a gente analisar erro de modelagem, vamos começar analisando aqui o erro de modelagem, né? Provavelmente a pessoa que pegou essa peça, pegou um pé de gola de uma peça e a gola de outra. Porque essa gola não se encaixa nesse pé de gola. Não pode se encaixar nesse pé de gola. Então, significa que essa pessoa não conferiu medidas de molde. Olha só, eu tenho uma peça aqui para mostrar para vocês. Então, isso é o meu corpo. Um pedaço de molde. Isso aqui é um pé de gola. E isso é a gola. Repara que a parte da gola que costura no meu pé de gola, ela é menor. Porque eu tenho uma ponta. Então, essa gola aqui foi costurada ao contrário, foi costurada com essa ponta aqui no meu pé de gola.
Repara como ela tá entrando, como ela tá afunilando. Então, provavelmente, essa gola não é desse pé de gola. São de peças separadas. Porque se eu for unir essa parte da gola aqui no meu pé de gola, eu vou ficar praticamente sem traspasse. Conseguem perceber? Faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E a gente até consegue perceber que esse trespasse ali, né? Que essa parte aqui do colarinho, ela tá bem esmagada, né? Bem apertadinha, porque a pessoa costurou ao contrário. Então, ela comeu um pedaço do meu pé de gola. Se a gente analisar erros de modelagem, então tem essa pessoa que fez essa modelagem, provavelmente pegou uma gola de um lugar e um pé de gola de outro e não comparou as medidas. Esse um erro danado, né? Mas que acontece, a gente faz isso mesmo, de pegar uma parte de uma peça e de outra, e até aí ok, mas a gente precisa fazer essa conferência, precisa casar. Essa modelagem não tem pique? Pique são marcações no meu molde, onde eu oriento qual parte que vai unir com o quê. Então, se essa peça chegou lá no corte, chegou lá na costura desse jeito, é porque eu não tinha nenhuma indicação na minha gola de onde era o centro ou de onde seria o meu ombro, porque a pessoa conseguiu costurar o contrário. Então, tá faltando informação de molde. O que mais que a gente pode ver aqui? Se a gente pensar na parte da costura, né? Falta informação da pessoa que não consegue olhar para a gola e saber qual parte é para cima e qual parte é para baixo. Então, falta informação. E se a pessoa tem essa informação, falta boa vontade de questionar. Ó, não tá cabendo essa gola nesse pé de gola, né? A gola tá pequena pro pé de gola, eu tô tendo que botar o contrário, vai dar certo isso daqui, não vai, né? Então, é uma sucessão de erros. Conseguem perceber? Faz sentido aí pra vocês? E aí, um vai passando pro outro e ninguém toma a responsabilidade de, né? Só um pouquinho, vão parar por aqui e vão resolver esse negócio. E aí vai para frente. Uma outra coisa, pensando, né, na construção dessa peça também. Repara que o tecido dela é um tecido acetinado, né? Um tecido bem leve, fluido e é um cetim, tá? Então ele é bem fluido, bem leve. O que acontece? Não tem estrutura nenhuma nessa gola e nesse pé de gola. Sempre que eu for trabalhar, né, com esses tecidos, eu preciso colocar nessa parte que é para ter uma estrutura de gola e pé de gola, punho, vista, eu preciso colocar uma entretela. Por mais fininha que seja, pode ser uma entretela de malha, mas só para dar aquela erguidinha. Até porque depois, para fazer o caseado, se eu não tiver uma entretela dentro, puxa todo o fio da minha peça. A agulha, quando desce, né, para fazer o caseado, ela puxa todo o fio. Então, eu preciso ter uma estrutura. E aqui eu não tenho. Valéria, como é que tu sabe que eu não tenho? Vamos olhar para o pé de gola. Repara da metade dele para cima e da metade para baixo. Da metade para cima, ele tá mais esticadinho. E da metade para baixo, ele tá um balão. Isso significa que a pessoa não esticou o pé de gola ou veio totalmente torto do corte e que essa peça não tem, então, uma estrutura, uma entretela, porque quando tem... Exatamente, tá mole, exatamente. Então, quando eu tenho uma estrutura, quando eu coloco uma entretela na minha peça, ela já tem um certo peso, por mais levinha que seja, ela vai dar um certo peso, então ela vai dar uma esticadinha. E aqui eu não tenho isso. Então,
não tenho estrutura na minha peça, ela pode ter vindo totalmente torta do corte, uma parte maior e uma menor para ter criado esse balão também, ou na costura a pessoa engoliu muito mais da margem numa ponta do que na outra e criou esse balão. Então isso também é completamente errado, ruim, né? Essa peça não tem gabarito, provavelmente. O que é um gabarito, Valéria? Gabarito é um molde duro, né? Um molde com o resultado final. Para que serve o gabarito? O gabarito é exatamente para a gente fazer cantos, dobras, para esse tecido dobrar, né? O gabarito a gente coloca em cima do tecido e passa ferro para vincar, né? Para deixar marcada as partes que a gente quer com um desenho mais perfeito. Então, o gabarito é usado em gola, é usado em bolso, é usado no pé de gola. E aqui não teve gabarito, porque esse pé de gola ele tá assim, né? Se a gente olhar essa parte, olha a diferença dessa aqui que eu mostro para vocês, como é redondinho. Para deixar redondinho assim, ou eu tenho que ter bastante habilidade na costura para fazer direto, ou eu preciso de um gabarito para conseguir deixar ele bonitinho assim. E aqui ele tá meio que comeu um pedaço ali, né? Que ele não tá nem reto, nem redondo, ele tá sem formato nenhum ali, né? Então essa peça não tem um gabarito também, nem para essa gola, nem para o pé de gola. Uma outra coisa que eu também consigo perceber que essa peça não tem estrutura de entretela é se a gente olhar para as costuras ao redor da gola, repara como ela tem várias ondas, né? Então, isso é quando a máquina dança, porque o tecido é muito mole. E aí, se eu tenho uma estrutura de entretela na parte, isso não acontece. Então, a máquina vai dançando porque o tecido escorrega e aí vai formando essas ondas, ó. Então, olha para dentro, daí ela sai de novo, volta para dentro. Então, só que nessa imagem a gente já vê várias coisas que poderiam ser corrigidas, tanto em modelagem quanto em costura. Erros de ambas as partes, né? Pra gente ter essa peça melhor, mais bem feita. Querem comentar alguma coisa sobre essa parte aqui? Faz sentido para vocês? Tá percebendo, Amanda, os erros ali? É terrível, né? Deixa eu trocar aqui a imagem, vamos colocar outra. Aqui. Olha só. Aqui eu não sei nem qual parte que eu começo a comentar aqui. Falta a marcação de molde, entretela, gabarito, perfeito, Cami, tudo isso. E, né, as questões ali de costura, da pessoa também verificar, não levar adiante, né, se tá faltando pique, se tá faltando entretela, se tá faltando gabarito, eu não tenho como produzir essa peça, né? Então, vamos parar um pouquinho, né? E não fazer de qualquer jeito, né? É terrível. Olha só, aqui a gente também tem vários erros, né? Então, a gente tem aqui a ponta de ajudar os amiguinhos, isso aí. Olha só, a ponta desse pé de gola, né? Ela não existe, ela foi abduzida aqui, né? A gente não tem espaço de trespasse, porque o que acontece? Existe uma coisa no nosso pé de gola é essa parte aqui. Existe uma coisa que a gente chama de trespasse. O que é o trespasse? É essa medida depois da minha gola para frente, em direção ao centro, que é exatamente o espaço do meu botão.
por isso tem o caseado aqui. Essa peça, ela não tem trespasse. Eu não tenho como abotoar. Se eu for abotoar essa peça aqui, vai cruzar uma gola pela outra, vai ficar assim. Por quê? Porque foi comido o espaço lá, né? Eu costurei a gola ao contrário, então eu fiquei sem trespasse. A gola foi costurada assim, ó. Então eu fiquei sem trespasse. Se eu for abotoar essa peça, eu não vou ter espaço. Ela vai ficar cruzada. Não tem como. Então, além dessa coisa feia, né, que foi abduzida ali, ou não colocaram trespasse no corpo, ou não colocaram a gola e o pé de gola do tamanho de... Exatamente. Podem não ter colocado trespasse também no corpo. Exatamente. E aí, olha só. Tá isso tudo feio. A costura, além então do molde não tá compatível com o corpo, com o tamanho certo. Essa costura tá bem falha, né? Uma costura assim, não dá pra aceitar. Repara esses gordinhos aqui, ó. Quando eu falo esses gordinhos, essa distância do tecido pro ponto, tá? Então, ora tá bem na ponta, ora tá lá pra dentro do molde. Isso é errado, não pode, tá? O pesponto, ele precisa ser todo rente. Olha só, conseguem ver a diferença? Sempre todo rente. Não pode acontecer isso. E aí tem um arrematizão bem ali na ponta, que também é feio pra caramba. Não pode, tá? Aí eu engoli um ponto também, aqui na parte de baixo, que enrugou o meu pé de gola, né? Ali provavelmente foi uma escapada que deu, na verdade, né? Quando a gente faz a costura bem na beiradinha, se a pessoa que tá costurando, ela não tem tanta habilidade com a máquina, é normal do ponto escapar, mesmo para quem tem. Se for indústria, pode ter invertido os tamanhos dos moldes. Já pensamos em vários... é bem isso. Aqui a gente tá, né, pensando tudo que pode ter acontecido. Mas então, olha só. Aqui na hora da costura, né, é normal. O que mais... Perfeito, Sabrina. Exatamente. Isso não pode ser levado pra frente. Mas, gente, isso acontece muito, tá? Se não tivesse alguém... quando essa peça foi entregue, tá? Porque essa peça chegou lá na empresa, né? Que pediu, que terceirizou o produto. Se não tivesse alguém do olhar atento para dizer só um pouquinho, isso aqui que tu me entregou não dá para aceitar. Essa peça seria produzida assim. E iria chegar nas lojas, a gente iria comprar desse jeito, porque tem muita peça assim. Muita peça. E aí os motivos são esses que a gente já conversou, né? De falta de informação, porque muitas vezes quem tá lá na modelagem, quem tá lá na costura não sabe o que tá fazendo, né? Então falta informação, falta boa vontade de dizer, não, isso aqui não tá certo, isso aqui vamos fazer direitinho. Esse processo acelerado de produção das peças acaba com que a gente bugue a cabeça mesmo, com que a coisa vá indo de um jeito que tome uma proporção que a gente não controla. Então é uma sucessão de problemas e de erros, né? Mas que a gente não pode aceitar. Isso que a gente está fazendo aqui é muito bonito, de treinar o olhar e de informar as pessoas que não pode aceitar uma peça assim. Se a gente abrir, né, o nosso armário, o nosso guarda-roupa, eu tenho certeza que se a gente começar a vasculhar a peça, a gente vai encontrar muitas peças com defeitos parecidos e que acabou passando. Porque é isso, na indústria é isso. Vamos ver, isso aqui passa, isso aqui não passa. Existe um setor que chama controle de qualidade e que é isso que eles fazem. Isso aqui passa, vai. Isso aqui não, volta. É isso. Né? Vira nisso. E aí, se não passa, volta lá. O que tu pode fazer com isso aqui? É assim. A realidade dentro da indústria é essa. Então, a gente não pode aceitar.
né? Então, quem tá aqui e produz precisa aprender como produzir do jeito certo, e a gente, enquanto consumidor, também precisa cobrar, né? O que é o certo, o que é o melhor, aquilo que a gente merece, não aceitar qualquer coisa. Deixar de preguiça. A gente que tá aqui, o nosso olhar vai direto pro defeito. Exatamente. Mas então, ó, aqui o ponto escapou e a pessoa deixou desse jeito mesmo. Não voltou para desmanchar. E aí ele entrou, né? O ponto escapou e entrou, pegou dentro da união entre o corpo com o pé de gola e ficou assim, né? Isso horrível. Outra coisa, por que eu comentei com vocês também que esse pé de gola e essa gola não pertencem, né, a esse corpo? Provavelmente foi pego de peças diferentes. Por quê? Aqui, se a gente analisar a vista dessa peça, tá? A vista é essa parte aqui. O que acontece? Repara, o certo é a gente tem a dobra do tecido aqui e a costura. Ponto. Que separa do nosso corpo. É isso. Isso é a nossa vista, esse é o nosso corpo. Pronto. Se a gente olhar essa peça, o que a gente tem? A gente tem a dobra do corpo bem na beiradinha. E a gente tem uma costura aqui no meio e outra costura mais para dentro. O que isso significa? A pessoa não conseguiu dobrar exatamente onde era o trespasse. Ela teve que deixar essa dobra mais para fora para poder caber, para se encaixar nesse pé de gola. E aí ficou essa coisa de duas costuras ali que não existem. Se a gente olhar, se vocês olharem, né, aqui mais para baixo da peça, dá para ver, dá para enxergar essa dobra da peça. Então, um erro grande de modelagem por falta de conferência dessas medidas. De não calcular o trespasse, ou de calcular de jeito errado, ou peguei um pé de gola que não era dessa peça, botei aqui, não conferi, mas não tá batendo. Pé de gola não tá batendo com o corpo, nem gola com pé de gola. Conseguem ver essas costuras aqui? Identificaram o que eu quis dizer? Da dobra da vista com essas costuras? Porque essas costuras aqui é para ser exatamente a vista, né? Onde vai ficar o meu botão. Ó, repara como a gente só tem uma dobra e uma costura só, que separa do corpo. E nesse caso aqui, não. A gente teve a dobra e duas costuras. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa não conseguiu dobrar para finalizar aqui na medida do trespasse. Ela teve que dobrar mais para frente e fazer uma costura segurando aqui atrás. Porque senão não ia encaixar no pé de gola. Faz sentido? Vocês conseguiram observar? É que eu queria muito poder mexer na imagem aqui, tocar o dedo aqui, não consigo. Cami, viu só? Gente, é assim, ó, muito erro. Muito erro. E pensa, gente, como eu falei pra vocês, né? Quem trabalha com modelagem, mostrem isso pros clientes de vocês. Porque muitas vezes, mesmo quem contrata vocês, não sabe da quantidade de problema que tem na sua produção. E a gente é treinado para achar esses problemas. Para dizer para ele, ó, isso aqui é um problema, a gente tem que melhorar. A pessoa muitas vezes não sabe que isso aqui tá errado. É bem aquela frasezinha que eu coloquei ali na imagem, né? Algo de errado não está certo, mas não sei exatamente o que é. Eu consigo ver que tem uma coisa esquisita, mas não sei exatamente o que é. E é por isso, a gente precisa dizer. Não é todo mundo que consegue perceber.
não é tão óbvio assim. Pra gente que trabalha com isso, que tá se aprofundando, que quer, né, ter mais conhecimento em relação a isso, aí a gente vai direcionando o nosso olhar. Mas para as pessoas, nem para todo mundo é tão óbvio assim. Os profissionais precisam trabalhar como se as peças fossem para si. Ter um mínimo de capricho. Estou prestes a terceirizar a mão de obra e já estou preocupada, pois estou chata. Perfeito, Sabrina. E olha só, tem que estar preocupada mesmo, tá? Mas não de uma maneira que isso te impeça, mas sim de escolher bem o lugar que tu vai terceirizar. Porque a gente precisa terceirizar, né? A gente não dá conta de fazer tudo, mas sim a gente precisa escolher lugares que façam com capricho, que entreguem o seu melhor e que estejam dispostos a aprender, que estejam dispostos a fazer mais e não fazer o mínimo, sabe? Então, quando a gente conhece uma empresa, faz contato com alguém que, tipo assim, o que tu pode, né, me acrescentar? Eu posso fazer melhor para ti? Como que a gente pode melhorar? Esse é o ideal. Porque a gente sempre tem o que melhorar, o como crescer, né? Fazer mais e melhor. Mas a gente precisa encontrar esses parceiros assim que estejam dispostos, né? Então, isso é muito importante. E nesse caso aqui que eu tô mostrando para vocês, é um caso de, sabe aquilo, né, quando o barato sai caro? Esse foi um caso aqui, né? Então, que não deu assim, né? Teve que mexer em toda a peça de novo, por quê? Porque era um lugar duvidoso, né? Que para poder entregar isso desse jeito. Deixa eu ver aqui. Já aconteceu de eu mostrar para cliente falar para fazer ajuste e ele não queria. Eu terceirizo a costura e tenho muitos problemas porque eu sou chata demais. Mas quando a peça sai bonita, eles agradecem. Exato. Eu acho assim, ó, Amanda, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se o cliente vai aceitar ou não, aí é uma responsabilidade dele em relação à qualidade do que ele vai oferecer para os clientes, né? Se daqui a pouco, né? Claro que isso vai contra o que a gente quer, mas é uma responsabilidade dele. As pessoas não vão comprar tanto dele quanto se ele aceitasse essas mudanças e de melhorar e querer mais qualidade, né? Então é importante deixar isso claro. E agora, se ele não quiser realmente, a gente não tem o que fazer, né? Se daqui a pouco puder escolher outro cliente que aceite as tuas mudanças, mas é isso, né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer, de falar, porque as pessoas precisam se conscientizar. Porque é isso, assim, né? Muitas vezes, como eu falei pra vocês, esse caso aqui da peça que eu tô mostrando pra vocês, é aquilo, né? Queria algo mais barato, economizar ali na produção, e daí acaba levando num lugar que vai oferecer a peça desse jeito, e aí dá problema, e aí depois a pessoa, né, tem que vir atrás procurando outra solução. Nesse caso aqui, a pessoa queria, né, a solução, não queria entregar para o cliente assim. Mas muitas vezes as pessoas acabam achando que o cliente é trouxa, né? Aceita. Então, eu vou fazer isso aqui desse jeito mesmo, tem um custo menor, e aí esse ciclo não tem fim. Por isso a importância, né, da gente levar essa informação para as pessoas e da gente começar a fazer a nossa parte, porque isso aos poucos vai mudando, as pessoas vão se conscientizando. Quanto menos a gente aceitar isso, mais mudança a gente vai fazendo, né? E deixa eu mudar agora aqui, botar outra imagem para vocês. E aí eu vou querer mostrar até na máquina depois ali para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa imagem. Vamos ver, quero ver se vocês ajudam então aqui a entender. Vocês acham que essa costura aqui é o quê? Me digam, o que vocês acham que é essa costura? Exatamente, Cami.
Exatamente. E como a Amanda falou, depois eles agradecem, né? É porque muitas vezes nem eles sabem a diferença, o quanto isso impacta. Mas se a gente consegue mostrar isso, fideliza. Fideliza. A Amanda tá apavorada. Que tipo de costura aqui? Que parte da peça vocês acham que é essa? Dá pra notar que os arremates não estão ajustados. Aham, exatamente. É bem isso. Por isso eu quero mostrar pra vocês ali na máquina esse problema dos arremates aqui. Tá. Isso aí mesmo. É uma lateral. E ela fez, né, como se fosse uma bainha, tá? Viradinha pra dentro. E aí, o que acontece? Primeiro de tudo, né? Aqui, essa costura, de novo, muito mal feita. Então, assim, a gente não tem um ponto regulado para esse tecido. Repara como esse tecido tá todo enrugado da costura para dentro, né? Da costura para dentro ali no caso da lateral. Ele tá todo cheio de ondinha, tá enrugado. Esse ponto não tá regulado para esse tecido. Então, ele tá ficando todo cheinho ali. A gente tem um arremate grotesco lá em cima, que é o quê? Isso aqui é típico de produção. Então, eu tenho uma máquina, né? Que ela vai fazer o arremate por conta e que ela corta a linha e ela acaba deixando esse arremate ali na ponta. Tá tudo enrugado. Pior do que o barato sair caro é o caro sair mais caro ainda, porque hoje nada é barato. Exatamente, Sabrina. Exatamente. Nesse caso aqui, foi bem isso. Saiu muito mais caro do que ela imaginava, porque teve que buscar ajuda depois para resolver esses problemas, né? É bem isso. Mas aqui, então, alguém que sentou na máquina aqui e não regulou ponto, né? Esse ponto tá apertado pro tecido aqui, por isso ele tá enrugando. De novo, essa pessoa dobrou as laterais aqui para fazer uma bainha e dobrou numa largura que não tem, que é feio demais. Aqui deve ter quase 1 centímetro essa costura. E sendo que é para ser aqui numa lateral. Exatamente, Amanda. Ela ficou larga demais, tá grosseiro. E aí, de novo, aí também erro de modelagem. Será que tinha pique? Será que tinha margem suficiente para virar? Tava sobrando? Tava faltando? A gente não consegue ver a parte de dentro da peça aqui, né? Mas é bem isso. Então, a pessoa dobrou aqui no olho e não alisou o tecido. Vocês reparam que tem essa costura ali no centro? A pessoa não fez isso aqui com o tecido. Ela só costurou, porque ficou tudo enrugado, né? Então, isso é feio demais, gente. E aí, de novo, é tudo junto. Erro de modelagem, erro de costura. Esse arremate tá pela hora da morte, tá terrível. Só que esse arremate aqui, gente, é da máquina industrial, tá? Então, ela faz... A gente pode deixar, eu vou mostrar pra vocês agora aqui. A opção dela cortar a linha por conta, cortar a linha sozinha, ou a gente vai lá com a tesoura e corta. Quando a gente deixa nessa opção dela cortar a linha por conta, né, dela cortar sozinha, então a gente arremata, finaliza a costura, ela corta a linha, ela fica com um rabichinho, né, pra não escapar da agulha, normal. Só que daí, quando ela vai começar a costura de novo, ela pega aquele pedacinho de linha, né? Então, ela acumula na hora do arremate ali. E aí, fica esse bolo de linha. É normal. Quando a gente deixa a tesoura ativada, é normal disso acontecer, tá?
Só que, o que que a pessoa fez aqui? Vamos pra máquina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, ó, gente. Quando tem a máquina eletrônica, né, que é bem utilizada dentro da indústria, a gente tem isso daqui, ó. Esses daqui são os arremates. Então, eu posso arrematar no início da costura, tá? Então, a costura desce, né, volta e faz de novo. Tananã, 3. E no final da minha costura também, tá? E aqui a gente deixa a tesourinha. Repara que a minha ali tá ativada. Deixei ativada, eu posso deixar sem. Se eu deixo sem, eu tenho que ir lá com a tesoura e cortar. E se eu deixo ela ativada, ela corta sozinha. Então, eu vou deixar sem aqui para vocês verem a diferença, ó. Tá aparecendo bem aí para vocês? Acho que tá, né? Olha só. Então, aqui tem uma linha natural, né, da máquina, ó, pra ela não escapar. Vou começar. Ela vai fazer o arremate por conta, que a gente deixou acionado o arremate ali. Então, ela vai pra trás, pra frente. Pronto. Vou finalizar a costura. Ó. Eu vou ter que cortar, porque a gente não deixou a tesourinha ali. Tive que cortar. Olha o bolinho que ela criou ali no começo. Porque tinha linha aqui. Aí, o que que acontece? Quando eu, agora, né, vou começar a costura e corto. Se eu cortar no início e no final, ó. Aí ela não ficou, ó. Ó, essa última. Então, eu que costuro aqui pra mim em casa, não tô dentro da indústria, eu não deixo essa tesourinha acionada. Eu corto ela sempre, ó, a minha linha. Então, no início e no final, que daí eu não fico com esse bolo de linha. Agora, se eu deixar a minha tesourinha acionada, para ela cortar por conta, ó. Ela fica com bolinho. Ó. Que ela acaba pegando a linha que tava lá no final, ó. Ó. Conseguiram ver, perceber a diferença? E aí, o que que acontece? Essa pessoa costurou o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vão me falando se faz sentido, se vocês estão entendendo. Sim? Ó. Eu vou demonstrar pra vocês aqui o que que a pessoa fez. Ela tinha 2 pedaços aqui, né? Ó, ela costurou a lateral, 2 pedaços, era uma lateral. Ela costurou. Costurou. Tô com a minha lateral fechada. Só que daí fica,
Só que daí o que acontece? A pessoa ali fez o seguinte, a gente tem, ó, ela ia fazer uma bainha aqui, com essas partes viradas, ó. Ela ia fazer isso aqui, ó. Foi isso aqui que ela fez. De virar parte do tecido para dentro e costurar. Só que na máquina reta, na costura reta, na verdade, a gente tem uma coisa que se chama ponto fixo. O ponto, ele é igual, tanto desse lado quanto desse lado. Então, a pessoa, nesse caso da imagem que a gente viu, ela costurou, ela ia fazer isso aqui, ó, de virar assim para dentro para costurar. E ela costurou por esse lado de dentro. Não costurou aqui no direito, ela costurou aqui. E daí, olha o que aconteceu. Lá no direito da minha peça, o que eu fiquei? Com um bolo do arremate. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem se não é a mesma coisa. Olha ali. É ou não é a mesma coisa que a pessoa fez? Tenho a minha costura no meio, aqui que é a minha lateral. E aí tem uma costura do lado. E bem aqui em cima um bolo de linha. Conseguem reparar? A pessoa acabou, né? Ó, ela costurou aqui pelo avesso e aí essa linha emboladinha ficou lá no meu direito. Boa, Sabrina. Claro, gente, isso aqui, né, eu tô mostrando pra vocês como que fica, mas tudo depende da intenção, né, de vocês. Eu produzo pra mim, né, eu faço poucas peças, assim, quando vou produzir pra alguém, não sou uma indústria, então, pra qualidade das minhas peças, eu não utilizo a tesoura automática, tá? Exatamente pra não ficar com isso daqui. Mas dentro da indústria, claro que eles não querem estar parando peça por peça para cortar. Mas isso faz parte da qualidade da peça. Alguém que leva isso em consideração, na qualidade da peça, vai parar e vai cortar. Ou, no mínimo, vai ter o cuidado, tá? De evitar a costura como eu mostrei para vocês. A costureira costurou dessa forma, passando a máquina por aqui. Então, o bolinho ficou no meu lado direito. Se ela tivesse costurado pelo lado direito, vou fazer agora aqui para vocês, ó. Dobrando a beiradinha, mas vou costurar aqui no meu lado direito. Vocês vão ver. Olha só, no meu lado direito não fiquei com bolinho nenhum, mas lá no meu avesso ficou. Porque isso é natural da máquina acumular esse bolinho aqui. Mas aí, se eu tenho cuidado, ó, no meu lado direito eu não fiquei com nada. Então, percebam que é falta de conhecimento da pessoa, né? Ou falta de boa vontade. Deixa eu voltar pra cá com vocês. Ai. Falta de conhecimento ou falta de boa vontade da pessoa de se dar conta, né? De costurar, de entender que a máquina vai funcionar desse jeito. E como eu falei pra você, gente, tudo isso é qualidade da peça. E a gente tá treinando o nosso olhar aqui pra não aceitar uma peça assim. Então, aqui a gente consegue ver claramente. E isso aqui que eu mostrei pra vocês foi só invertido o jeito de costurar.
Mas claro que para costurar assim, a pessoa precisa ter mais habilidade, porque ela não tá enxergando a dobra aqui dentro, ó. Então ela precisa ter mais habilidade, precisa ter mais treinamento. Ou os dois, o que, Cami? Não entendi. Ah, falta de conhecimento e falta de boa vontade? Seria isso? Só que isso, gente, acontece assim, ó. Tá. É muito mais comum do que a gente imagina. Isso tá dentro das indústrias o tempo todo. Como eu falei pra vocês, é falta de conhecimento, é falta de boa vontade, é falta de interesse de querer melhorar, de ter mais esse controle de qualidade. Só que a gente tá aqui treinando para fazer mais e melhor, para ter peças de qualidade. Então, se vocês vão atender um cliente, se vocês vão produzir a peça de vocês, agora vocês já vão cuidar isso, porque a gente sabe que é feio demais. Então, se eu vou produzir uma peça para mim, eu posso deixar a tesourinha desacionada, né? Não deixar ela no automático. Mas se eu tô instruindo alguém dentro de uma empresa, se eu tô, né, prestando uma consultoria, tenho meu cliente, enfim, eu vou instruir eles a como costurar. Ok, tu quer deixar a tesourinha acionada? Tudo bem, mas tu vai costurar então pelo lado direito para que o bolinho da linha fique escondido lá dentro da peça, pelo menos. Pelo menos. Né? Ó. E é isso, olha a diferença, né, gente? Claro que esse meu tecido aqui é um tecido mais estruturado, né? Mas eu nem passei no ferro, nem fiz nada. E olha como ele ficou lisinho ali. E agora olha esse tecido aqui todo embolado, né? Todo enrugado. Principalmente por ser um tecido acetinado, né? Por ser esse tecido leve, faltou aqui abrir costura, passar no ferro. Tudo isso é qualidade da peça. Tudo, 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 tudo. Então, faltou esse cuidado aí. E é isso, gente. Eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre essa peça. Querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? O que vocês acharam? Conseguiram aprender hoje sobre essas correções? No caso de terceirizar uma produção menor, você recomenda pegar uma costureira que trabalhe sozinha ou com pouquíssimas pessoas, já que em confecção ninguém se responsabiliza Sim, Sabrina, se você tem condições, tá, de contratar uma costureira para você, né, ou terceirizar ali com uma pessoa que tu confia, que tu sabe do trabalho e que ela vai te entregar as peças que tu precisa, no tempo que tu precisa, a quantidade que tu precisa, eu aconselho, tá? Eu aconselho sempre uma produção menor, seja uma pessoa produzindo, né? Ou um espaço menor, vai produzir com mais qualidade do que dentro de uma indústria. Sempre, tá? Então, é isso. Se tu tiver condições de contratar alguém, uma pessoa, né? Ou alguém, um espaço que tenha, né, esse volume menor, mas que vai conseguir te entregar no tempo que tu precisa e a quantidade que tu precisa, e que tu conhece a qualidade do trabalho, é melhor. Pensa que assim, se tu for terceirizar dentro de uma indústria maior, grande, tu não vai ser a única ali, né? Não que tu vai ser com uma pessoa só se tu contratar, mas dentro de uma indústria vai ser tu e mais 10 marcas, né? Ou 5 que seja. E aí é isso. Será que eles vão parar para regular o ponto do teu tecido? Será que eles vão se preocupar com a tua qualidade? Ou eles vão ter um padrão dizendo, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço e pronto? Entende? Então, é isso, assim. E quando tu tem uma pessoa em contato contigo, é muito mais fácil de ter essa comunicação. Olha,
tu fez a gola assim, mas que tal se a gente fizer essa costura aqui? Faz ao contrário, mostra isso, né? Ó, a costura vai ficar diferente, vai ficar melhor. É muito mais fácil da pessoa aceitar, né? De mudar isso. E de aceitar o teu padrão de qualidade, né? Que ela tá produzindo pra ti. Então, é muito mais fácil, tá? Que bom, que bom! É isso, gente. Então, muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Se quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, fiquei muito feliz que vocês estavam aqui comigo. Que bom que foi importante para vocês. Que bom, obrigada, Sabrina, obrigada mesmo. Vamos fazer mais desses momentos aqui. E eu coloquei, inclusive, ali nos stories, né, perguntando para vocês que eu quero que a gente crie outros momentos como esse, tá? Eu quero que vocês me tragam problemas de vocês. Então, assim, tô fazendo essa modelagem, deu errado, deu ruim, não ficou bom, ou tô costurando e não sei fazer esse acabamento, não ficou legal. Me envia, eu quero que a gente crie esse momento, quero que a gente crie um quadro nosso aí, para vocês terem a oportunidade de mandar as dificuldades de vocês, os problemas de vocês, para eu poder ajudar, sabe? Ó, muda isso aqui na modelagem, faz assim na costura, que daí vai dar certo. Eu quero que a gente faça isso, tá bom? Quem tiver à disposição aí, quem tiver afim, pode me enviar as imagens da peça que estiver produzindo e me contar onde está a dificuldade que eu vou ajudar vocês. Ah, que bom! Que bom, Cami! Gente, um beijo pra vocês, bem enorme. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Um beijo, beijo, beijo. E logo a gente marca outra aqui. Beijo, até mais. Boa noite.